define o que é inteligência artificial de uma maneira genérica, ampla, mas que é de fácil entendimento, né? Que a inteligência artificial é a inteligência demonstrada por máquinas de executar tarefas complexas associadas a seres inteligentes, e é também um campo de estudo acadêmico. Então, a inteligência artificial, na prática, a gente enxergou ela nos últimos anos, tem uma grande ascensão em vários segmentos da sociedade e de negócio. Então, hoje, a inteligência artificial ela é utilizada desde negócios aeroespaciais até agronegócio, passando por logística e uma série de outros serviços que a gente encontra. Talvez o mais amplo e conhecido são os serviços de relacionamento, as plataformas de relacionamento que já fazem uso de tecnologia artificial já há um bom tempo, e não é diferente na área da saúde. Então, hoje a gente já tem na área da saúde alguns bons cases de uso de inteligência artificial, e aí pensando no mundo de hospitais e atendimento médico hospitalar, a gente já enxerga casos de inteligência artificial na operação hospitalar, como gerenciamento de leitos, algoritmos que fazem otimização de gerenciamento de leito, a cadeia de supply chain dentro de hospital, e aí desde fornecimento de material, multimédia, medicamento e tudo que é necessário para o hospital funcionar. Alguns inteligente em segurança patrimonial, que também é bem avançado nessa área de inteligência artificial, e outros atividades de back-office que têm um potencial de automação de uso de inteligência artificial muito grande, que já está acontecendo dentro dos hospitais. A gente também tem uma área de relacionamento com o cliente com uma ampla ascensão do uso de inteligência artificial, principalmente com as plataformas de CRM e o uso de plataformas de marketing digital, que já faz uso de inteligência artificial. A gente tem exemplos de uso na infraestrutura hospitalar, aí a gente, pensando na engenharia pura, nas inteligências artificiais que estão embutidas dentro de equipamentos ou de infraestrutura que já são utilizadas dentro dessa estrutura hospitalar, e a gente começa a ter cada vez mais casos também de uso da inteligência artificial no apoio à decisão clínica, no apoio ao corpo clínico, aos profissionais de saúde, que é mais ou menos um pouco do que o que a gente vai falar aqui do tema do RADVID-19. Então, inteligência artificial, de uma maneira mais ampla e simplista, é isso, mas pode ser entendida como uma maleta de ferramentas também, que existem várias técnicas que podem ser utilizadas, que são capazes de desenvolver algoritmos que fazem predição, classificação, desvio, associações, agrupamentos, e usam diversas metodologias para fazer isso. Eu coloquei aqui um exemplo que eu tirei do DataT, que eu acho que exemplifica bem esse conceito de inteligência artificial, que no centro dessas reuniões de técnicas que existem de inteligência artificial, existe o conceito de aprendizado de máquina. Então, o aprendizado de máquina, ele pode ser aplicado utilizando técnicas diferentes de inteligência artificial. Para a gente aqui da área da saúde, utiliza-se muito o aprendizado supervisionado, que é a técnica que necessita um banco de dados, uma referência muito bem consolidada, né? Pode ser um guideline, pode ser a experiência de um profissional, mas você tem que partir de um dataset muito bem consolidado para você poder treinar o seu algoritmo e ter, ao fim aí, o algoritmo capaz de tomar essas decisões. Então, tem técnicas não supervisionadas também, que ele pode trabalhar em ambiente em que você não tem essas referências, como você teria um ambiente em que você tem um dataset bem fechadinho, e o aprendizado por reforço também, que ele pode acontecer em tempo real, em operação, numa operação industrial, agrícola, enfim, é uma técnica também muito utilizada. Pro diagnóstico por imagem, a gente enxerga aí nos últimos anos, e a gente vem de 5 anos para cá, com uma ascensão maior nos últimos 2 anos, cada vez mais a disponibilidade e oferta como produto de mercado de algoritmos que dão apoio ao diagnóstico por imagem. Quando eu digo apoio é porque o algoritmo não pode fazer um laudo, né? Quem tem que assinar um laudo é um radiologista, mas ele pode indicar e aí apoiar o trabalho do radiologista, melhorando esse processo de uma maneira muito significativa.
Então, a inteligência artificial aplicada ao diagnóstico por imagem, ele usa uma técnica que é de aprendizado supervisionado. Então, para você desenvolver um algoritmo, esse algoritmo geralmente todos trabalham com uma especificidade bem reduzida, né? Então, é um algoritmo para identificar um determinado tipo de enfermidade, um determinado tipo de lesão ou um grupo próximo de tipo de enfermidade, tipo de lesão. Basicamente, para você desenvolver e chegar a um algoritmo, você precisa ter um dataset marcado. Então, consultando especialistas e o pessoal que faz aqui no hospital que gera esses dados, assim, um dataset bom pode ter de 300 a 700 imagens relacionadas a uma enfermidade. Então, basicamente, um profissional tem que pegar caso por caso, casos positivos de uma determinada enfermidade, e lá marcar a imagem, o que ela é, dizer informações que aquilo é lesão, o que é positivo, o resto da imagem não é positivo, então não é lesão. Então ele faz isso em 300 de 700 imagens. Aí você pega um dataset para treinamento dessa máquina com um gabarito conhecido de casos positivos, casos negativos e casos de outras enfermidades também. E aí você vai fazer um processo de treinamento desse algoritmo até que ele aprenda a identificar aquela lesão, e quando você mostrar essa imagem para ele, o algoritmo vai saber classificar se aquilo lá é uma enfermidade ou não. Ou seja, ele faz esse reconhecimento visual da imagem e associa ele a uma doença, como o radiologista laudando faz, e ele consegue gerar esse report indicando ali uma lesão ou uma classificação de alguma doença. Então, de uma maneira geral, os algoritmos de apoio ao diagnóstico por imagem, eles trabalham com essa lógica, e aí o produto que você tem, geralmente, é a imagem com a marcação da lesão, que sempre é uma lesão característica, e aí as informações associadas a essa lesão, de acordo com o aprendizado de casos de referência que esse algoritmo teve. Então, falando um pouco sobre esse conceito do que é algoritmo, eu vou começar a falar agora sobre o projeto RadVid 19, que foi um projeto desenvolvido aí durante a pandemia, todo pautado e apoiado em cima dessa tecnologia que é os reports de inteligência artificial para exames de diagnóstico por imagem. Então, falando sobre esse projeto, para a gente começar a falar sobre ele, contextualizá-lo, interessante falar sobre como a pandemia ela se desenvolveu e ela impulsionou algumas tecnologias e não foi diferente para essa tecnologia que a gente está falando aqui. A pandemia, quando ela começou, a gente teve o primeiro caso lá em dezembro de 2019 na China, ela teve um espalhamento aí por um mundo muito rápido. Então, em fevereiro, a gente já teve o primeiro caso no Brasil, e em agosto a gente já teve o pico da primeira onda, com muitas mortes e muitos casos, e a gente viu todos aqueles problemas que a gente enfrentou naquela primeira onda. Então, a gente tinha um problema de entendimento da doença em si, que era um problema clínico, que era uma doença nova e estava se desenvolvendo pesquisa junto com atendimento, num ambiente muito complexo e estressante para os hospitais e os profissionais da saúde. A gente teve problemas de fornecimento, escassez de testes, escassez de leitos, recursos hospitalares, e nesse contexto todo, a gente começou a aprender aqui no Brasil como que a Europa e a China lidou com essa situação, tanto do ponto de vista de entendimento da doença, como desse intercâmbio de uso de tecnologia. E nesse contexto, nos foi trazido o uso de tomografia como uma tecnologia para apoio tanto no diagnóstico como na conduta médica da característica do paciente da primeira onda, que era uma doença com uma característica pulmonar muito grande. Então, ele acometia muito o pulmão e a maioria das mortes eram por pneumonia. Então, na China, a Huawei desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial, e o protocolo lá era primeiro fazer o exame de tomografia, depois fazer o teste do COVID. E aí ele usava o próprio exame de tomografia para dizer que tinha COVID e para ver qual era o grau de comprometimento pulmonar do paciente. Então, nesse contexto, e pensando que no início da pandemia também foi um momento de uma conversão, acho que de toda a sociedade, né, para tentar ajudar, como
apoiar o combate à pandemia, juntaram-se aqui em torno do Inova HC e do HC algumas companhias interessadas em colocar em prática esse protocolo chinês, que era o uso da tomografia como um instrumento de apoio naquele momento. Então, era um momento que não tinha teste, era um momento de desconhecimento da doença, conhecia-se que a doença tinha uma característica de agressão ao pulmão, então o comprometimento pulmonar era marcante, então esse uso da tecnologia começou a fazer muito sentido. Então, por intermédio da Deloitte, consultoria internacional, a gente trouxe para cá a Huawei e algumas companhias, e juntou-se um ecossistema que envolvia desde instituições de saúde, como o Hospital Sírio-Libanês, que foi parceiro, entrou junto com o Itaú no programa Todos pela Saúde, patrocinando aqui o hospital, alguns hospitais que contribuíram e grupos que contribuíram com casos, no caso do Grupo Fleury, Sociedade Paulista de Radiologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia. O Banco Interamericano de Desenvolvimento entrou também com recursos. Algumas empresas de tecnologia entraram com a tecnologia de apoio à montagem dessa plataforma sem custo. Então, a AWS entrou com toda a parte de infraestrutura em nuvem, a GE entrou com o PACS da solução, e a Siemens e a Huawei entraram cada um com seu algoritmo de inteligência artificial. A gente teve apoio da Novartis também, que fez um trabalho muito importante relacionado à gestão da aderência dessa tecnologia pelos hospitais participantes, que foi muita valia isso para a gente também, e a gente teve o patrocínio de empresas no mercado que entraram com recurso, com dinheiro, para que a gente conseguisse sustentar esse projeto por todo esse período, além do apoio dos órgãos governamentais envolvidos. Então, foi um projeto grande, em que a proposta e o conceito em si era montar uma plataforma que fosse de acesso público, para que hospitais do Brasil, públicos ou privados, pudessem encaminhar exames de tomografia e raio-x para essa plataforma iria fazer uma consulta a uma solução de inteligência artificial, devolver para cá, para esse PACS, e o médico lá da ponta, lá do hospital, poderia acessar esse report e ver ali informações relacionadas àquele paciente, e as principais informações era a marcação da lesão, a probabilidade de ser COVID e o nível de acometimento pulmonar de cada paciente. Então, conceitualmente, foi isso daqui que foi montado. Do ponto de vista de arquitetura, para detalhar um pouco melhor, o que a gente fez foi, dentro de um ambiente em nuvem, que foi cedido pela AWS, a gente montou uma plataforma que tinha um portal, que era um site que fazia cadastro, relacionamento, o credenciamento dos usuários para garantir a aderência LGPD, organização dos casos, que os hospitais pudessem participar e os profissionais pudessem consultar de forma muito rápida. Esse portal, ele se associava a um PACS, que foi fornecido aqui pela empresa GE, então esse PACS, ele recebia os casos dos hospitais, então a gente, para cada hospital que ia participar, você poderia configurar direto do equipamento ou do PACS dele, um Nodicon, quando ele finalizava o exame, ou manualmente ele encaminhava esse exame para cá, de modo que, quando ele fazia o exame, se ele acessasse o portal, em 3 minutos ele já tinha aqui o report do exame dentro desse PACS. Já que esse PACS batia aqui essa imagem, ele já encaminhava para análise de IA, e essa IA devolvia nessa média de 3,5 minutos um report para dentro dessa solução e ficava disponível para que o radiologista acessasse aqui. Aqui são uns prints da tela, de como ele estava funcionando, então essa é um print do portal. Você acessava o portal, tinha uma parte de autenticação aqui por hospital, para a gente controlar esses acessos. Quando o profissional, o radiologista, acessava essa etapa, ele tinha acesso a todos os casos do paciente dele, daquele hospital, e aí clicando aqui, ele abria o PACS, e dentro do PACS ele poderia consultar esses reportes que estavam entregues ali para aqueles casos. Então, aqui é um exemplo de report de exame de
de tomografia feito por esse algoritmo da Siemens. Então, ele marcava a lesão. Então, era a lesão característica de COVID, que era chamado pelos radiologistas, chamado, né, de vidro fosco. Então, é uma pneumonia com uma aparência bem característica. Então, o que o algoritmo dava? Ele indicava essa lesão, ele dizia a probabilidade de ser COVID, de 0 a 1, né, de 0 a 100%, e uma informação muito preciosa que ele passava para os radiologistas, que era o percentual de acometimento pulmonar. Dentro de muitas UTIs, nessa época de atendimento, o protocolo que decidia se o paciente ia ser internado, se o paciente ia ser para UTI, era de acordo com o nível de acometimento pulmonar do paciente. Então, 50%, por exemplo, era o mais comum para hospitais, né? 50% de acometimento pulmonar tinha que internar, acima de 75% já era caso de UTI e uma avaliação de uma possível uma intubação desse paciente. Então, esse relatório aqui entregou bastante valor para as pontas, né, para os hospitais, e apoiou bastante os radiologistas e os clínicos nessa fase mais difícil, né. Aqui são os resultados da plataforma. Então, esse serviço ele funcionou de maio a dezembro de 2020, então foi durante a primeira onda do Covid-19 aqui no Brasil, ajudou muito nessa fase por a doença ter essa característica pulmonar e por ser uma doença desconhecida, principalmente lá no começo, quando às vezes o exame de tomografia substituía até o exame de teste de PCR porque faltava. Então a gente teve mais de 35 mil acessos à plataforma, a gente rodou essas duas inteligências artificiais, da Huawei e da Siemens, a gente cadastrou 50 hospitais, entre hospitais públicos e privados, durante esse intervalo de tempo, e foram emitidos 25.476 relatórios de análise de inteligência artificial. Teve um tempo de retorno de 3,5 minutos, que é um tempo bem curto para a gente ter esse report na mão do radiologista que estava laudando lá na ponta. Aqui, eu compartilho aqui um número de casos, né? A gente viu os casos alcançarem alguns picos de envios de caso lá no momento da segunda onda, e depois teve um crescimento meio que linear até o fim do projeto, e a gente atingiu essa marca de 25 mil exames recebidos. Então, esses exames recebidos, eles tanto apoiaram os hospitais lá na ponta, como compartilharam também e ajudaram a criar aqui dentro da Faculdade de Medicina da USP um banco de dados de casos positivos de COVID para estudos de COVID. Então, cada hospital que ia participar, ele assinava lá esse termo na plataforma que ele estava compartilhando o dado. O compartilhamento ele vinha de forma anonimizada, então a correlação entre o caso e o paciente era só feito pelo hospital. Para a gente ele era um número, e a gente conseguiu montar esse banco de dados aí de 25 mil casos positivos de COVID, que está sendo muito importante para o desenvolvimento ainda até hoje de pesquisas e estudos relacionados ao COVID nesse período. Aqui um pouco do perfil de hospitais participantes. Esse perfil dá para a gente tirar algumas análises, porque ele tem uma característica talvez de concentração de solução de tecnologia ou até econômica, que mostra que, embora a campanha tenha acontecido para todos os hospitais com foco maior em hospital público, a gente teve uma aderência maior do hospital privado, e a gente percebeu que o hospital privado ele tinha uma maturidade de tecnologia e profissionais que conseguiam fazer essa conexão com mais facilidade, enquanto que o hospital público às vezes fazia inscrição, mas a gente não conseguia converter ela num credenciamento para a plataforma. A gente percebe também essa diferenciação na região. Então, a região sudeste, onde concentra mais serviços e mais recursos, teve 55% da participação, entre São Paulo, Rio e um pouco do Paraná também.
enquanto que em outras regiões essa participação foi menor, mas a gente conseguiu distribuir esse serviço para todas as regiões do país. Então foi um aprendizado muito grande de como que funciona a rede também durante esse tempo, e a gente, através desse trabalho que a Novartis fez, conseguiu também avançar por uma questão muito importante relacionada à inteligência artificial, que é a percepção do usuário. Então, quanto que essa tecnologia ela tem um potencial de ser incorporada não só pela capacidade dela de entregar um resultado, mas pela confiança e o impacto que ele causa ali na rotina dos usuários. Tem usuário que acha que ela é boa, mas que pode substituir o radiologista, pode substituir a operação, então ele refuta um pouco o uso da tecnologia. Tem críticas que são bastante construtivas, então esse relatório que foi elaborado pela Novartis foi muito importante. Eu trouxe aqui alguns aspectos muito importantes. Então, o que a gente entregava como valor principal? A marcação da lesão, o percentual de acometimento pulmonar e a probabilidade de ser COVID ou não. Então, o achado típico era para agilizar o atendimento ali do radiologista, e pela percepção dos usuários, foi um pouco diferente, sabe? Alguns médicos achavam que, às vezes, a marcação poderia não estar muito certa, muito correta, mas, de uma maneira geral, eles concordavam que isso diminuía muito o tempo da análise e facilitava o laudo. Então, quando se falava em achado de lesão, sempre se ouvia dos médicos, um laudo que eu fazia em 20 minutos, como era uma doença nova e a gente tinha que pesquisar muito, ele caiu para 5 minutos. Então, isso já é um ganho de produtividade muito grande. O percentual de acometimento pulmonar, quando foi lançado o algoritmo, o pessoal da Huawei trouxe aqui, foi apresentado quase como uma coisa assim importante, mas não tão importante quanto o percentual do Covid, que era a identificação da doença. Mas para o radiologista, não. Para o radiologista, o que ele identificou que foi a informação mais valiosa dentro do report, tanto porque ele diminui essa carga de trabalho, como pela precisão. O nível de acometimento pulmonar laudado pelo radiologista é com base numa percepção visual de volume. Então, imagina que o pulmão tem um volume, ele vê uma mancha que está ali mais ou menos pela metade, ele vai dizer que é 50%. Enquanto que o algoritmo, ele não, ele calcula volume exatamente, como se fosse um copo de água cheio, e o volume que está acometido, ele dá com precisão esse nível de acometimento pulmonar. Então, todos os radiologistas acharam isso daí fantástico, então entregou bastante valor nesse aspecto. Já o percentual de C-COVID, embora seja muito interessante, o pessoal não usava para o laudo, porque ele falava, não, o padrão ouro é o PCR, então eu não vou dar esse tipo de informação porque eu não vou me comprometer, porque não é essa a minha missão, dizer se o paciente tem COVID ou não tem COVID. Então, é um pouco também da característica do perfil, de como os profissionais trabalham dentro do hospital, mas era uma informação que a gente achava que ia ser muito importante, mas que na prática, na ponta, muitas das vezes não era passado para frente, já que o próprio radiologista recomendava, de fato, fazer um PCR, embora o nível de assertividade do algoritmo fosse muito alto. Então, esse aprendizado que a gente teve de feedback dos usuários também foi muito importante nesse projeto. Era isso que eu tinha para apresentar. Celso, eu acho que eu cumpri o meu tempo aqui de 30 minutos. Eu fico aberto e disponível para dúvidas, questionamentos. Aqui está o meu e-mail para quem quiser ter mais informações sobre o projeto, os projetos que a gente roda aqui dentro do HC. A gente tem um laboratório de inteligência artificial associado ao Inova HC aqui dentro do Instituto de Radiologia, que é o InLab. Procurar nas redes sociais, vocês vão encontrar dentro do Inova HC, o InLab. E para quem quiser nos visitar, conhecer melhor aqui, nós estamos de portas abertas. Cleiton, muito obrigado. Eu acho que foi fantástica a sua apresentação. Se você puder tirar a sua apresentação, eu vou aproveitar para o pessoal tirar uma foto nossa. Você pode
descompartilhar. Aí, agora já vamos olhar para a tela para o pessoal, porque o pessoal precisa tirar foto e registrar, né? Afinal de contas, não é sempre que a gente tem o Cleiton aqui para uma apresentação tão interessante. Olha, chegou uma pergunta, tá vendo? Foi só um tempinho que eu dei aqui, o pessoal já registrou uma questão. Esse algoritmo é o Francisco Irã Cartacho Barbosa. Esse algoritmo foi usado dentro de uma pesquisa clínica? Você pode dizer? Então, esse algoritmo a gente utilizou, ele já veio pronto, ele já veio treinado, né? Então, ele foi, o algoritmo da Siemens, ele foi treinado com um datasheet europeu, e na China um chinês. Então, a gente fez um estudo, não foi feito uma pesquisa clínica em cima dele, o tempo era muito curto para a gente poder fazer uma pesquisa clínica, o que a gente fez foi uma junta com uma validação de médicos especialistas para poder utilizar o algoritmo. Durante o RADVID-19, foi lançado um desafio de desenvolver o algoritmo nacional. Então, teve três startups que desenvolveram desafios, e esses desafios geraram 3 produtos, né, de 3 startups nacional, com a mesma qualidade dos algoritmos da Siemens e da Huawei, mas eles não foram desenvolvidos com a pesquisa clínica, ele foi como um produto de mercado mesmo. Excelente, Cleiton. Antes de passar para uma outra pergunta aqui, eu fiquei com a seguinte curiosidade. Houve um período que vocês utilizaram, foi praticamente um ano, né? Pelo que eu percebi. Por que a coisa não teve um período maior? Para poder validar esse sistema, é isso? Não, cogitou-se, quando a gente viveu o fim da primeira onda, a gente achava que não existiria a segunda, né? E quando veio a segunda onda, ele só não foi reativado por falta de patrocínio, tá? Então, teve uma desmobilização das empresas envolvidas, e a segunda onda teve um apelo diferente, que foi um apelo de recursos para vacina. Então, acabou que os recursos para manter essa estrutura não eram poucos, né? Então, a gente dependia muito de patrocínio. Então, optou-se por não seguir com a segunda onda por uma questão de recurso, uma questão orçamentária, né? E esse mesmo sistema, Cleiton, que foi, pelo que eu percebi, ele foi aplicado para imagens devidas ao problema da Covid, de imagens pulmonares, né, radiografias de pulmão. Hoje, por exemplo, o pessoal pensa nesse mesmo tipo de aplicação para outras partes por exemplo, os rins, coisas desse tipo? Tem algum desenvolvimento em cima disso? Tem bastante empresas trabalhando já nesse segmento, né? Então, a gente tem grandes companhias como Huawei, Siemens, Zebra e outras companhias que estão mais avançadas e que têm um portfólio mais amplo desse tipo de solução. Qual que é o problema hoje do algoritmo para apoio ao laudo? É a especificidade. Então, você tem um algoritmo para cada tipo de doença ou grupo de doença. Como a gente tem uma possibilidade de ter doenças em um leque muito grande, para você ter um serviço com 100% do algoritmo, baseado em algoritmo, você ainda não tem. Mas, cada vez mais, a gente está aumentando esse portfólio de soluções. E é interessante ver que a gente não é mais dependente de tecnologia para fazer isso aí. Então, não está mais na mão de grandes empresas. Hoje, as empresas de cloud, como a AWS, a Azure, a Microsoft, já disponibilizam dentro da sua plataforma como serviço um notebook para você fazer treinamento de algoritmo. O desafio hoje é ter acesso ao dataset. Então, como eu falei na apresentação, você tem que ter um dataset confiável de um médico especialista que foi lá, marcou, disse, ó, essa doença tal, então, seu dataset de referência é esse aqui. Tendo acesso a esses datasets, que aí é mais papel das universidades, dos hospitais, existem grupos trabalhando, então, o grupo do InLab aqui tem trabalhado em relação a montar dataset para aprendizado de máquina, mas o desafio é a gente ter esses datasets, sabe, porque
o acesso aos algoritmos de inteligência artificial, hoje ele já está mais democratizado, sabe? Então, não é tão caro você acessar esses serviços. O difícil é você realmente ter esses datasets de uma maneira mais confiável, né? Chegou aqui uma pergunta do Márcio Serra. Boa tarde, Cleiton. Como está esse projeto hoje? Acho que você já falou um pouquinho, né? Em termos de alimentação de dados e uso, será usado para outras patologias? Um abraço. Eu acho que eu acabei me antecipando e você já falou alguma coisa. Você quer complementar? Eu acho que o que é importante, assim, esse projeto deixou um legado, que foram os casos para pesquisa, tá? Então, a gente foi, quando estava no decorrer, na verdade, quando ia começar a pandemia, a gente tinha um projeto que era montar um data lake voltado para o laboratório de inteligência artificial. O primeiro caso de uso foi o COVID. Então, nosso data lake ficou muito enriquecido com esse banco de dados. Então, tem pesquisas que estão rodando, utilizando essa informação, e eu acredito que vai ter ainda por muito tempo pesquisas que vão utilizar esses dados aí, né? O Francisco Irã Cartacho Barbosa, ele faz a seguinte colocação, e possivelmente é uma pergunta. Esse algoritmo é um SAMD classe 3 de risco, já que fornece possibilidade de uma enfermidade nos dados de saída? Só poderia ser usado nas unidades de saúde em pacientes reais, caso fosse regularizado junto à Anvisa, ou caso estivesse sendo aplicado em pesquisa clínica. Essa pergunta está ali no QIA, se você puder dar uma olhadinha. Não, estou lendo aqui. Eu até vou dizer... Eu não tenho a mínima noção do que seja isso tudo. Eu até tinha te falar, Francisco, eu não entendo dessa classificação de risco, não é minha área. O que a gente fez na época, assim, o algoritmo veio de fora. Como distribuir isso aí para o país? Existia esse contexto do Data Lake, que era coletar e fazer essa análise. Então, ele foi coberto por um projeto de pesquisa da professora Cláudia Leite, que era o projeto de pesquisa do Data Lake. Então, ele foi associado a esse projeto de pesquisa, para a gente ter essa cobertura legal, já que ela que ia fazer essa gestão dessas coletas de dados. E, na época, como era um apoio de um projeto de pesquisa diferente do padrão de que a gente tinha, e era uma época que existia uma correria por soluções para poder apoiar a pandemia, a gente fez a consulta Anvisa. Então, projetando esse projeto de pesquisa da doutora Cláudia e todas as documentações que eles pediram para a empresa e para o projeto, a gente teve um aval positivo dos técnicos da Anvisa. Numa condição muito especial, sabe? Existia o projeto de pesquisa para fazer, mas assim, como aquele momento da pandemia era um momento único, hoje você não consegue ter acesso a um técnico da Anvisa para vir ver um produto. Ele vai falar, pô, você entra aí, faz o seu cadastro e espere a avaliação, né? Então foi um negócio muito diferente. Mas a gente teve esse projeto de pesquisa aqui da doutora Cláudia Leite, que é uma pesquisadora aqui da Faculdade de Medicina, que ajudou a embasar o uso dessa tecnologia e difundir ele com mais segurança, né? Cleiton, eu vou fazer mais algumas perguntas, pode ser? Minhas. Claro. Quando vocês organizaram toda essa aplicação, tiveram a participação, você disse aí, de vários hospitais e vários médicos, né? Como que foi essa adesão? Eles participaram voluntariamente? Tiveram que participar como, vamos dizer, tiveram participação financeira? Como que foi esse movimento? Ou o patrocínio cobria tudo isso e vocês foram abrindo a participação para várias organizações? Então, o serviço ele foi gratuito para os hospitais de ponta, né? E aí toda a operação ela foi patrocinada pelo fornecimento de tecnologia, como também com o dinheiro da operação
aí pelo Itaú e pela Petrobras, que foram patrocinadores aí de recursos. Então, a gente fez divulgação na época nos meios de radiologista, então, Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Paulista de Radiologia ajudou bastante na divulgação, e a gente teve contato praticamente de hospitais do Brasil inteiro. Então, a gente cadastrou hospital no Pará, Sergipe, Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, e foi uma experiência, assim, muito boa. O que a gente teve, assim, todo mundo que entrava em contato, você às vezes não conseguia convergir ele numa participação efetiva da plataforma, porque quando você voltava, a pessoa achava meio complicada, puxa, eu não consigo fazer tal, e ele acabava se desligando. Então, é uma taxa meio que natural, né? Tem aquela iniciativa, eu quero fazer, quando ele entende, ele não participa. Mas a gente chegou a um número de 50 hospitais cadastrados, alguns hospitais tinham uma participação muito assídua, sabe, a gente teve alguns casos, assim, de hospitais, tinha uma clínica no Pará, chamada Clínica Lobo, e um hospital no Sergipe, que chama Hospital Primavera, que eles incorporaram, assim, ele fazia o exame subia para análise da IA, e aí, quando a IA estava pronta, só depois disso o radiologista ia laudar. Então, quando a gente tinha momentos em que a plataforma às vezes balançava, você tirava ela do ar para fazer alguma manutenção, o cara já ligava aqui, falava, pô, o que está acontecendo aí e tal. Sinal que entregava bastante valor ali na ponta para o radiologista, né? Então, teve esse aspecto de contribuição social, acho que importante, por ter sido um serviço gratuito também. Você comentou que o nível de confiabilidade foi muito bom, né? Vamos dizer, os laudos que eram encaminhados para os profissionais, a grande maioria era confirmado pelo profissional que analisava aquela radiografia. É isso? Foi isso mesmo, né? Que você comentou? Sim. A gente teve um período que teve que fazer uma validação do produto aqui internamente, né? E aí os radiologistas especialistas em tórax fizeram essa avaliação desses algoritmos por amostragem. E a gente pôde perceber que a resposta dele era muito precisa, né? Agora vamos pensar um pouco sobre a nossa metrologia. Em algum momento eu ouvi você falando sobre o volume da lesão. Como que é a metrologia disso? Esse volume, os tamanhos, né, obtidos ali na radiografia, eles têm um nível de variação muito grande? Como é que é? Como que funciona isso? Eu não sei se existe resposta para isso. O cálculo do volume que o algoritmo faz é um cálculo computacional, né? Então ele vai considerar o que já está marcado ali. Para garantir que existe a precisão nessa formato da imagem, aí acontece lá na ponta, quando você faz a aquisição dos exames. Então, quando você vai fazer um exame de tomografia, você precisa que o equipamento esteja calibrado, em conformidade com legislação, tenha manutenção preventiva, para que ele não possa distorcer essa imagem, porque se ele se distorcer essa imagem, naturalmente, quando você for fazer esse cálculo que é computacional, ele vai calcular errado, entendeu? Então, não existe nesse processo a participação da metrologia, ao meu ver, mas existe lá na ponta, que é no momento da aquisição da imagem. Quer dizer, os recursos que são utilizados para fazer a calibração do equipamento, em se tratando de um tomógrafo ou algo parecido. Aliás, falando em tomógrafo, essas imagens todas foram produzidas por um mesmo tipo de equipamento ou que tipo de imagem é essas que foram analisadas? Produzidas por qual tipo de equipamento? Então, no diagnóstico por imagem, tem um protocolo de comunicação padronizado, né, que é o DICOM. Então, independente do fabricante, modelo, você garante que você consegue abrir essa imagem, trabalhar com a imagem por qualquer outra estação de pós-processamento que faça leitura de protocolos DICOM. Então, isso facilita muito. Então,
Padronização de protocolo é um negócio extremamente importante, né? Se não existisse, não seria possível fazer um projeto como esse. Uma pergunta de leigo a minha. Eu estou falando assim, ela é feita por um tomógrafo, ela é feita por uma máquina convencional, uma radiografia com equipamento de raio-x, ou o equipamento é sempre, a referência é sempre a mesma? Então, qualquer equipamento de tomografia computadorizada para esse tipo de algoritmo. Isso. Qualquer equipamento de tomografia computadorizada. No fim do projeto, a gente conseguiu fazer a implantação de um algoritmo de raio-x, tá? Porque tinha no começo tomografia, mas não tinha raio-x. Teve uma aderência menor, porque o raio-x na época não era considerado um método, um padrão bom para você diagnosticar COVID, porque ele via pneumonia, mas não sabia identificar se essa pneumonia era causada por COVID ou não. Então, os algoritmos foram melhorando, hoje eles já estão melhores, mas a gente não conseguiu ter um volume bom dentro do projeto, o que a gente teve foi tomografia mesmo. A competência técnica do profissional que faz o laudo ali, em algum momento existe algum tipo de cheque, algum tipo, saber se ele é um bom profissional? Como é que... É lógico, isso, sob o ponto de vista ético, nós estamos partindo do princípio que todos são radiologistas, são operadores de equipamentos como esses que a gente falou. Mas, em alguns momentos, esse tipo de questão pode vir, ou não. Não se aplica. Você diz em relação ao radiologista que emite o laudo? Não, por exemplo, o IA, a inteligência artificial, emite um documento que o radiologista que vai assinar o laudo, ele é o responsável, né? O nível de competência técnica dele sobre aquele tipo de radiografia quero dizer assim, não existe nenhum tipo de problema sob o ponto de vista de confiabilidade da análise dele. Ou em algum momento, por exemplo, chega a radiografia, chega o relatório do IA e ele fala assim, ele assina embaixo. O IA e a plataforma e todos os serviços, ele traz informação de que ele não tem um valor de laudo, né? Um radiologista tem que validar. Então, você não pode usar um relatório de IA. A responsabilidade técnica é dele, mesmo que ele... É do radiologista. Ele precisa revisar o resultado. Ele pode, inclusive, discordar da IA. Falar, não, pode concordar ou discordar da IA. Então, ela não tem valor de laudo. Para ter um laudo, tem que ter um responsável técnico, que é o radiologista. Tá claro, você foi muito preciso nessa sua informação. Agora, você vê como é bom a gente ir conversando, as perguntas vão chegando. Nós temos mais 5 minutinhos, eu acho que dá para responder essa questão aqui da Cristina Quemelo Adame Faiz. A minha questão é, como se garante a reprodutibilidade do algoritmo se não se garante o protocolo de aquisição das imagens, que podem vir de tomógrafos que poderiam não estar calibrados? Ou havia um protocolo de aquisição a ser seguido pelos hospitais, onde o algoritmo foi atualizado? Obrigado. Abraços, Cleiton. Esse é da Cristina Faiz. Bom, boa pergunta, Cristina. Os algoritmos que a gente utilizava, ele tinha uma condição de análise de imagem. Se ela viesse diferente, ele não fazia a análise, devolvia de que ela estava fora do padrão. Essas condições, ela varia assim, ela não fazia avaliação pulmonar de criança, então, um era de 16 anos para frente ou de 14 anos para frente. Ele precisava de um número mínimo de slices e de uma espessura para que esses slices pudessem ser analisados. Então, calibração do equipamento, só se a imagem tivesse vindo muito ruim. Se a qualidade da imagem fosse ruim, também ele refutava. Então, o algoritmo, se ele não tiver, ele enxergar uma condição mínima para ele poder fazer a análise da imagem, ele não emite o laudo. Ele refuta e diz que a qualidade do
do caso encaminhado não é suficiente para ele poder emitir um parecer. O que a gente percebeu é que isso também era uma qualidade do algoritmo. Então, um algoritmo refutava mais do que o outro. Então, tinha um desses dois algoritmos, que era o algoritmo da Howe, ele conseguia resolver mais alguns problemas. Às vezes faltava uma imagem, ele olhava para outra série e conseguia emitir o report. Mas, de uma maneira geral, se não houvesse qualidade suficiente para emitir o report, ele refutava e não emitia o report, entendeu? Então, era uma questão de segurança também dessa IA, né? Muito E quando bom. você treina o algoritmo, você treina isso também, entendeu? Dentro do dataset que você põe para fazer treinamento, você bota lá uma foto de um gato, de um cachorro, de uma pizza, e aí ele fala, não dá para ler isso aí, que isso aqui não é uma imagem do pulmão. É interessante, né? Bota uma imagem desfocada, sem qualidade, né, para ver se ele dá algum parecer ou não. O Cleiton, você me fez lembrar uma passagem minha. Eu sempre tive alguns probleminhas com cálculo renal, né? Aliás, eu nunca tive problema, eu sempre tive cálculos, né? Inclusive, ainda tenho alguns. E eu não me esqueço, lá no início, quando surgiram os primeiros, eu fui num médico e ele pediu uma radiografia com parecer técnico, né? Que eles chamam com laudo. E o médico colocou lá uma informação do tipo, olha, você tem um cálculo aí de 2 milímetros, 3 milímetros, né? E naquela oportunidade eu peguei a radiografia, né? Eu já trabalhei com radiografia industrial, tive a oportunidade de avaliar radiografias com descontinuidades, mas em peças fundidas, em aços. Então, tinha algum conhecimento de como funcionava esse negócio. Mas, quando eu peguei a radiografia, feita ainda no modo tradicional, né? Aquela película que a gente coloca no negatoscópio lá para ver os problemas. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, pus na luz e nada de eu ver essa imagem desses cálculos. Aí eu fui no médico, né? E estava a radiografia e mais o relatório. E lá o médico falou assim, pôs no negatoscópio lá e falou assim, e olhando o laudo do radiologista, o senhor tem 2 cálculos aqui. Muito bem, então eu quero que o senhor me mostre onde estão esses cálculos aí. A surpresa é que ele também não ia conseguir ver, a não ser se ele não tivesse lido o cálculo, o relatório, o O relatório laudo. técnico, o laudo técnico do radiologista. Então, é por isso que realmente não é uma coisa simples, né? Hoje em dia, você tem recursos muito mais poderosos para fazer essas avaliações, mas é apenas um comentário. Diz que a gente, quando fica velho, a gente conta casos, né? Causos. E esse foi um caso que eu tive com as radiografias em relação às minhas pedras nos rins. Mas, Cleiton, olha, eu fiquei aqui com uma excelente impressão sobre esse projeto. Eu já estou pensando assim em outros projetos, né, para contribuir por meio da inteligência artificial com a elaboração de laudos técnicos para outros tipos de aplicações, como essa que eu falei dos rins, de fígado, quem sabe de outras partes do corpo humano, porque eu acho que isso vai agilizar bastante o trabalho técnico desses especialistas. E eu quero aqui te dizer que dar os nossos parabéns pelo trabalho, para a equipe, né? Porque isso foi um trabalho de equipe, eu acredito que muitas pessoas participaram, e eu hoje estou muito feliz de conhecer esse trabalho, e em nome da Remesp eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer, vamos dizer, essa sua apresentação, que tenho certeza todos que aqui estiveram assistindo gostaram. Eu consegui colocar o vídeo no YouTube, né? Durante o início da sua fala, eu consegui fazer a transmissão,
esse vídeo ele será encaminhado, assim como do próprio Zoom, para pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui ao vivo. Mas elas poderão, inclusive, se você tiver alguém que queira assistir, a gente coloca, disponibiliza esse link para que você possa assistir e outras pessoas possam assistir e deixar registrado, né? Porque, afinal de contas, projetos desse tipo, eles merecem ter o registro e serem utilizados como benchmark, né? Para que outras pessoas possam desenvolver. Você já disse que tem muita gente desenvolvendo, mas esse realmente é muito legal. E eu ficaria muito feliz em saber que outros projetos dessa natureza estarão sendo projetados. E que a iniciativa privada, todos possam incentivar, patrocinar, que você me deixou muito triste com um negócio de tamanha utilidade, não teve patrocínio para que ele pudesse dar sequência. Mas eu tenho certeza que muita gente vai conhecer e vai continuar patrocinando esse trabalho tão interessante. Eu conversava no painel anterior com a doutora Ana Paula, que é lá de Portugal, né? E ela me disse da importância de nós termos a participação de trabalhos técnicos no nosso evento, de startups, de universidades, de pessoas que desenvolvem coisas que tem muita gente desenvolvendo e muitas vezes não conseguem o patrocínio, não consegue o apoio, né? Então, eu estava pensando, e você que é do INRAD estará junto com a gente no próximo evento presencial. Eu conto muito com vocês, o Fábio, que está presente nessa nossa reunião, para que a gente possa, de repente, lançar a busca por trabalhos científicos, né? Hoje nós temos no site do Metro Saúde uma plataforma para a submissão de trabalhos técnicos. E aí, de repente, com a participação de todos aqui, nós poderemos ter muitos trabalhos e muita coisa interessante a ser apresentado no nosso próximo Metro Saúde. Então, Cleiton, para suas palavras finais, para a gente encerrar, e eu fazer aqui, passar as notícias da Remesp e do Metro Saúde para todos. Cleiton. Bom, Celso, obrigado. Eu só, antes de fazer o encerramento, eu queria fazer um agradecimento para a pergunta do Francisco Irã, que ele ergueu a bola aqui, eu que não percebi. Ele fez as duas perguntas. Ô, Francisco, eu entendi o que você falou da primeira pergunta, se o algoritmo foi usado em uma pesquisa clínica. Ele não foi produto de uma pesquisa clínica, mas sim, ele foi usado dentro de um contexto de uma pesquisa clínica, e aí a sua complementação é perfeita. Os algoritmos de inteligência artificial, eles precisam de registro na Anvisa, e já existe regulação para isso, então quem for comprar, fazer aquisição, tem que ter essa atenção especial em relação à compra desses produtos, porque está se disseminando e você precisa ter essa observação à regulamentação. Celso, eu queria agradecê-lo pela participação, agradecer aí todos pela paciência em nos ouvir, e eu fico à disposição e espero que no ano que vem a gente se encontre presencialmente e possa tomar um café aqui, tá bom? Grande abraço. Quem sabe até antes, né? Quem sabe até antes. Você não precisa agradecer nada, quem tem que agradecer e agradecer muito sou eu e a diretoria da Remesp por ter pessoas como você, como o Fábio do HC e outros tantos colegas que nos ajudam na construção desse Metro de Saúde. Eu acredito muito nesse evento. Então, eu só preciso achar um jeito de ter, assim como você no seu projeto, às vezes eu tenho alguma dificuldade na obtenção de patrocínio, né? Mas eu acho que presencialmente nós vamos ter bons patrocinadores, vamos poder fazer muito mais lá dentro do INRAD, com apoio seu, com apoio do Fábio, do Tom Zé, enfim, do pessoal lá da inovação, né, que são pessoas fantásticas. Então, mais uma foto, faz um sorriso aí que o pessoal vai fotografar a gente. Pessoal, encerrando esse dia de hoje, quero informar que todos os inscritos receberão um certificado de participação pelo e-mail cadastrado. E nesse mesmo e-mail terá um formulário de avaliação do nosso simpósio. E que, se respondido, receberá
o link para assistir às gravações de todo o evento. Nós esperamos que todos vocês tenham aproveitado todo esse conteúdo e encerramos esse primeiro, não, segundo dia de importante evento, e esperamos revê-los amanhã a partir das 9 horas. A partir das 8h30 eu já estarei aqui presente com a plataforma aberta. Amanhã nós vamos ter muito conteúdo associado a questões. Aliás, o Cleiton amanhã estará de volta, né, Cleiton? Logo cedo? Sim, Celso, painel de transformação digital. Amanhã nós teremos um painel muito legal com transformação digital na área da saúde, com palestras sobre cibersegurança e a gestão do risco digital, a inteligência artificial na metrologia e os seus impactos na saúde e a utilização de ferramentas remotas para manutenção e monitoração de equipamentos. Então, minha gente, mais uma vez, muito obrigado pela confiança no trabalho do Metro Saúde. Desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus e amanhã nos encontramos às 8h30, se Deus quiser, com o início das palestras a partir das 9 horas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Cleiton. Fiquem com Deus.